Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Pode se colocar de pé para fazermos a leitura. Glória a Jesus. Louvado seja Deus por essa oportunidade tão especial. Estamos mais um dia juntos para louvar o seu nome, amém? O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, a partir do versículo de número 21. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Glória a Jesus. Que diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Amém? Podeis tomar o assento. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Glória a Jesus. Meus irmãos, o texto que nós fizemos a leitura, que é dentro da narrativa de Marcos, a respeito dos episódios tão interessantes que acontecem no ministério de Jesus, porque sabemos que o ministério de Jesus, desde quando iniciou, no momento em que ele foi batizado por João Batista, e então começou a fazer discípulos, e começou a operar milagres, e nós sabemos que uma explosão de milagres aconteceu no ministério de Jesus, porque tem justamente a ver com esse momento inaugural, digamos assim, do reino de Deus. O reino de Deus chegou, o próprio Filho está entre as pessoas. Então, para despojar poderes e mostrar a autoridade de Jesus sobre tudo, sobre as enfermidades, sobre os problemas reais, sobre demônios, Jesus então teve um ministério recheado de milagres, para mostrar de forma eficaz e vívida para todos que estavam ali, que de fato ele é o Filho de Deus, que não somente tinha poder para perdoar pecados, mas para dar vida, para ressuscitar, para curar paralíticos e mostrar o poder dele sobre tudo. Porque nós sabemos que faz parte da promessa messiânica em Isaías, de que ele levou sobre si os nossos pecados, e levou sobre si também as nossas enfermidades. Porque o Messias, ele vem inaugurar uma nova realidade que está por vir. Uma nova realidade que nós adentraremos, onde teremos corpo glorificado. Então o poder de Jesus é para mostrar que o poder dele é para remover completamente doenças. Isso não significa que remover completamente no sentido de
agora nós nunca mais ficaremos doentes. Na verdade, é para mostrar que ficamos doentes e provavelmente nós iremos morrer por enfermidades, mas nós temos uma esperança em Jesus Cristo, aleluia, porque Ele levou sobre si toda enfermidade, ou seja, um dia Ele nos dará um corpo glorificado, sem enfermidades. Paulo diz que quando Ele voltar, nós seremos transformados num piscar de olhos, e todo o nosso ser, toda a nossa estrutura será transformada, e jamais haverá dor, nem choro, nem pranto, nem morte, nem pecado, porque tudo isso vai passar, aleluia. Então Jesus mostra o seu poder sobre a enfermidade. Isso é muito comum no ministério de Jesus. E quando nós lemos a passagem de Marcos capítulo 5, que é o momento onde a história de Jairo com a mulher do fluxo de sangue se cruzam, e é um registro que tanto Mateus, Marcos e Lucas fazem desse episódio, e cada um da sua perspectiva, e com certeza Marcos é o mais detalhista para falar desse episódio, dessa passagem. Nós temos alguém como Jairo, que tenha o seu grau de importância, porque ele é um líder da sinagoga, um dos principais da sinagoga, o dirigente da sinagoga. Lembrando que não era o templo, ele também não era o sacerdote, mas ele era o dirigente da sinagoga, era como se fosse uma espécie de diácono, era como se fosse alguém de muita importância. Ele não era o sacerdote, ele não estava responsável pelo templo, mas as sinagogas, que é alguma coisa que existe nesse período, né? O judaísmo do segundo templo, ele é muito diferente em alguns aspectos do judaísmo como nós vemos no Antigo Testamento. Isso é importante. Quando nós temos Israel, o povo de Deus, no Antigo Testamento, até a queda de Jerusalém pela Babilônia, nós temos o judaísmo como nós conhecemos, a lei, a Torá, todos aqueles detalhes que estão dentro da aliança. Mas depois que houve a queda de Jerusalém, que eles foram para o cativeiro, e mesmo depois da sua libertação, ou da libertação dos judeus, eles voltaram para a sua terra, mas nunca mais eles tiveram independência, nunca mais eles voltaram a ter um rei, por exemplo. Na verdade, eles sempre estiveram debaixo de algum jugo, sempre debaixo de alguma autoridade maior, e era uma das coisas que mais incomodavam os judeus, porque depois que a monarquia caiu, e Nabucodonosor destruiu Jerusalém, acabou tudo, eles ficaram na Babilônia por mais de 70 anos. Quando voltaram, a Pérsia, né, que através de Ciro, deu a permissão para que eles viessem a voltar para a sua cidade, reconstruir a cidade, embora encontraram muitas dificuldades nesse processo, e muita coisa aconteceu, mas no tempo certo a cidade, o templo foi reconstruído. E aí você vai ler a história de Neemias, você vai ler a história de Esdras, você vai ler a história do profeta Malaquias, profeta Ageu. Mas mesmo quando voltaram para a sua cidade, alguma coisa estava muito, muito incômoda para eles, porque não voltou como era. A Pérsia ainda tinha o poder, a autoridade, ainda eles não tinham um rei. Eles tinham que, qualquer coisa que fizessem, deveriam ter submissão à Pérsia. E aí vão acontecendo várias coisas, vários poderes mudam sobre o mundo, e eles não conseguem ter de fato autonomia. Depois vem Alexandre o Grande, depois vem os Macabeus, depois vem o Império Romano, e nesse período muitas coisas vão mudar dentro do judaísmo. E é por isso que quando você lê o Novo Testamento, muita coisa está diferente. Você vai ver sobre fariseus, saduceus, zelotes, você vai ter sinagoga, você vai ter o templo, uma série de coisas que nesse período que entre Malaquias e Mateus, muita coisa mudou e muita coisa aconteceu. É chamado de período de silêncio, porque Deus não falou, não existe revelação escrita ou inspirada, de fato, mas muita coisa histórica aconteceu. Então Jairo, ele é o líder da sinagoga, ele é alguém importante, principalmente aos olhos do povo. Ele é responsável pelos cultos, ele é alguém que conhece a história do povo, ele é alguém que
sabe sobre a Torá. Ele é alguém que conhece muito e tem muita estima pelo povo, principalmente pelos sacerdotes. É um cargo de muita importância que esse homem ocupa na sociedade a qual ele vive. Só que alguma coisa acontece na sua casa. A sua filha fica doente, muito doente. E no contexto que Jairo está vivendo, o momento que a sua filha está muito doente, para morrer, a fama de Jesus já estava muito alta nas regiões. Um nazareno que anda pelos lugares, que tem uma pregação, as multidões vão até ele, e há uma notícia de que as pessoas vão até ele, são curadas. Há uma notícia de que cegos enxergam. Marcos até organiza a história para mostrar que Jesus havia acalmado uma tempestade, depois foi lá e curou o endemoniado de Gadá. Marcos organiza para mostrar como as coisas vão escalando. Jesus comanda a tempestade, mostrando o poder sobre a natureza. Depois ele vai na cidade onde estava o gadareno, endemoniado, que nem corrente prendia o homem. E Jesus liberta o homem, cura o homem definitivamente, coisa que ninguém nunca imaginava fazer. O homem vivia até no cemitério. Mas quando viu Jesus cura ele definitivamente. Então a fama de Jesus era grande, como alguém que tem muito poder, alguém que tem muita autoridade, que até vento, mar obedece ele, que demônios não resistem e partem de retirada. Aleluia. Mas só que Jairo sabe que esse homem também não é bem visto pelos fariseus, pelo sinédrio. Ele não é bem visto pela cúpula. Então existe um dilema em Jairo: ir até Jesus e arrumar problema para ele, porque ir a Jesus era um ato de recusar o próprio ambiente que ele vivia. Ele sabia que daria problema para ele. Mas a sua filha estava doente. Então o dilema dele: nada do que está acontecendo aqui pode resolver. Minha filha está doente, eu não posso procurar esse homem, eu não posso ter contato muito com ele. Mas a cada dia que passa, a enfermidade, a menina que tinha 12 anos, estava ali, para iniciar a vida adulta, está miseravelmente doente. Então Jairo, ele rompe com esse dilema. Jairo, ele toma a decisão, a melhor decisão que ele poderia tomar. Ele está ali dentro de um dilema. Ele é importante, as pessoas que ele pertence, os seus amigos talvez, as pessoas da sua panela, não têm uma boa visão sobre esse Jesus. Mas ele rompe com esse dilema e ele decide ir até Jesus. Ele decide ir até Jesus para poder pedir pela sua filha. É ele que toma a iniciativa, é ele que toma a escolha. Não sei o quanto foi fácil, o quanto foi difícil. Eu não sei se nem a família falou não vai. Você pode perder teu emprego, você pode perder até o seu cargo, você pode deixar de ser líder, não importa. É a sua filha que está morrendo. E Jairo, aleluia, foi até Jesus. O episódio mostra o desespero de Jairo, mostra que a situação é profundamente alarmante. Porque quando ele vai a Jesus, aleluia, no versículo 22 que nós lemos, do capítulo 5 de Marcos, diz que então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Independente do dilema que Jairo vivia em relação a ir a Jesus ou não, ele tinha uma certeza, ele tinha uma fé, ele tinha algo que ele sabia, talvez pela fama que ele ouviu, pelas pessoas que ele conversou. Independente do dilema pessoal que ele tinha em seguir a Jesus, ficar com ele, ir até ele, ou procurar ele, ou não, quando ele vai, Jairo parece ter uma certeza clara no seu coração: Jesus, por favor, vai lá na minha casa, impõe a sua mão sobre ela, para que ela viva, aleluia. É uma certeza que Jairo tem: eu quero que o Senhor vá lá e cure ela, porque o Senhor pode curar. Eu já ouvi inúmeros testemunhos
Eu já ouvi inúmeras pessoas falar a respeito do que o Senhor faz, do que o Senhor opera. A minha filha está morrendo e eu preciso que o Senhor vá lá. E eu tenho a certeza que se o Senhor for, ela será curada. Aleluia. Jairo procura Jesus, mas não procura de forma, só curiosa, como os muitos fariseus procuravam. Ou apenas para poder indagar alguma coisa, ou querer encurralar Jesus em alguma armadilha teológica. Não, ele vai ali quebrado. Aleluia. Ele vai ali com o coração dilacerado, e nem pelo que ele está passando com ele, especificamente Jairo, como era comum que pessoas procurassem Jesus porque estavam passando por problemas, é porque a sua filha está com problema. Aleluia. E ele vai a Jesus, rompe limites, rompe dilemas pessoais, não olha para a sua posição, quebra o seu coração, quebra qualquer raiz de orgulho, ego que tem dentro dele. E ele vai com uma certeza. Aleluia. E nós sabemos que Jesus não dispensa ninguém. Jesus não dispensa quem vem a Ele. Aleluia. Não importa quem seja, se é rico, se é pobre, se é grande, se é pequeno, se tem posição social, se não tem, não importa. Todos que vêm a mim, aleluia, disse ele, de maneira nenhuma lançarei fora. Aleluia. Porque é a vontade do meu Pai, porque só vem a mim quem o Pai traz. E a ideia aqui não é somente vir fisicamente, só vem a mim quem o Pai traz. A ideia de quem vem a mim crendo em mim, quem vem a mim confiando em mim, depositando a sua esperança em mim, quem vem a mim pedir socorro de forma verdadeira, com fé genuína, foi trago pelo Pai. E quem foi trago pelo Pai, é a vontade do Pai, que eu não perca nenhum deles. Aleluia. É a vontade do Pai. João 6 fala isso, que eu não perca nenhum deles que o Pai me deu. Aleluia. Então Jairo vai até Jesus, desesperado, angustiado, ansioso, com urgência, com pressa. A ideia é que ela já estava um tempo doente e agora já estava praticamente nos momentos finais. Era ou vai ou não vai. E ele foi. E parece que a urgência, parece que a ocasião sugere urgência, no sentido de ir muito rápido, de chegar lá do mais rápido possível. E aí, para quem está muito apressado, as coisas parece que quanto mais você está apressado, mais as coisas acontecem para poder retardar alguma coisa. E principalmente quando nós lidamos com a fé, lidamos com a experiência com Deus, com o ambiente espiritual, aleluia. Você pode até vir de forma sincera, honesta, com fé genuína, aleluia. E Jesus pode ter toda a disponibilidade para trabalhar, para curar, para levantar, para renovar, aleluia. Só que Ele faz o trabalho completo, glória a Jesus. Ele sabe que Jairo está chegando, ele conhece a história de Jairo, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe que a filha está doente, ele sabe que o pior vai acontecer, ele sabe que vai chegar lá, ele sabe que vai chegar a cura, a ressurreição, ele sabe, aleluia. Mas ele também sabe que Jairo precisa entender, aleluia, que ele pode até achar que é muito urgente, que talvez seja o melhor caminho é fazer no momento que ele pediu, agora que ele pediu, no momento que ele orou, aleluia, que ele suplicou a Jesus. É importante porque é a perspectiva de Jairo, e todos nós temos uma perspectiva. Quem aqui nunca passou pelo momento de orar e falar: Senhor, faz desse jeito, porque eu acho que assim é melhor. A gente às vezes quer ensinar Jesus a fazer, a trabalhar. A gente ora, até pensa, até acontece alguma coisa e te fala: meu Deus, se o Senhor tivesse feito diferente, eu acho que seria melhor. Aleluia. Talvez a gente nem consiga ser honesto às vezes para Deus, mas até quando Deus trabalha em algumas situações que às vezes a gente não gosta muito, fala: Jesus, o Senhor podia ter feito diferente. Porque nós temos uma perspectiva e achamos que um caminho é melhor, que o outro é melhor, principalmente em ambiente de tragédia. E aí é onde a nossa insatisfação às vezes é mais sincera. Quando alguém parte, alguém falece, fala: meu Deus, porque o Senhor levou. É normal, isso é perspectiva humana. E eu aprendi que se nós soubéssemos o que Deus sabe, faríamos exatamente como Ele faz. Se nós soubéssemos o que Deus sabe,
faríamos exatamente como ele faz. Qual o problema? Nós não sabemos. Nós não sabemos nem 1% do que Deus sabe. Não sabemos nem 0,1% do que Deus sabe. Então, irmãos, quando acontecer e você se sentir pego desprevenida, quando você orar, quando você pedir, as coisas acontecem de forma diferente, ou quando você vê que parece que não é o melhor caminho, mas Deus está guiando daquela forma, renda o seu coração à vontade soberana do Deus que conhece tudo e conhece todos. Sempre que você se esbarrar nesse dilema de falar, meu Deus, eu não estou entendendo nada, aleluia, estou agoniado, porque deveria ser desse jeito, mas eu confio no que o Senhor faz. Eu não estou dizendo que esse dilema não vai existir, porque vai. Você pode ser o cristão mais fervoroso, vai ter hora que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Isso aconteceu com Elias, isso aconteceu com Eliseu, isso aconteceu com Moisés, aleluia, levando um povo, fala, meu Deus, o Senhor não vai trazer carne para esse povo. Às vezes acontece, porque é perspectiva humana. E Jairo, ele tem a ideia de urgência. Preciso que o Senhor vai rápido, aleluia, curar. É tão interessante que no versículo 23, que nós lemos, ainda no finalzinho, ou melhor, no começo do 24, diz que Jesus foi com ele. Ele só chegou, pediu, e Jesus foi. Jesus te acompanhar, falou, vamos lá. Só que a história é interrompida por um momento importante da história, que é o versículo 24 ainda. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Aleluia. Nesse momento em que Jesus está indo para ir para a casa de Jairo, atender o pedido de Jairo. Marcos acrescenta a história, tanto do Mateus e Lucas, que nesse exato momento, uma mulher cruza o caminho de Jairo. Aleluia. Alguém que está com dificuldade, com problema. E é interessante que a filha de Jairo tinha 12 e a mulher tem 12 anos sofrendo. A filha tinha 12, passou por enfermidade, estava para morrer. A mulher já está 12 anos sofrendo com uma hemorragia. E nós sabemos que no contexto que ela vivia, ela está ritualmente impura, ela tem que ficar isolada, uma série de protocolos que você vai ler lá em Levítico capítulo 15. Uma série de protocolos. A ideia aqui, Marcos quer mostrar, o texto quer mostrar para a gente, é que está acontecendo duas coisas interessantes. Primeiro, uma mulher, uma pessoa que está doente, morta, né, para morrer fisicamente. Enquanto isso entra na história a mulher que também está morta, só que ela está morta socialmente. A vida dela já é complicada por causa da enfermidade por si só. A enfermidade por si só já é um problema gigante, porque é incômodo, traz dores, é uma dificuldade que não dá para se viver bem. Mas se não bastasse isso, existe toda uma questão social a qual ela está completamente excluída. Ela é considerada como impura, quem ela tocar é considerado impuro, onde ela tocar é considerada impura. Quem chega perto, quem pessoas souber o seu problema vão querer se afastar. Ela é vista como alguém problemática, tem que ficar isolada, e se for o problema persistir até morrer, ela vai ficar isolada, escanteada, não deve ter contato com ninguém, e qualquer pessoa não vai querer se aproximar dela. O texto mostra que talvez ela até tinha dinheiro em algum momento, para poder gastou dinheiro para ir a uma cura. No que estava disponível para aquela mulher, ela foi. Investiu dinheiro para poder conseguir cura. No que tinha de investimento em medicina da época, ela gastou dinheiro. Talvez pagando até
qualquer coisa que falava que era curandeiro. Eu não sei onde ela gastou o dinheiro, mas o que ela pôde usar o dinheiro no seu fraco conhecimento para poder resolver o problema da sua hemorragia, ela investiu. Mas o texto diz que em vez de melhorar, ela só piorava. Então está lá, Jesus indo com Jairo. Aí a mulher entra na história, ela vem no meio daquela multidão, talvez, com certeza, não querendo ser reconhecida, porque você percebe que ela não vai falar com Jesus, como o Jairo falou, ou como outros. Ela vai ter um milagre profundamente específico na história. A ideia dela era muito simples, ouviu sobre Jesus, sobre o seu poder, a sua fama chegou até ela, sobre esse homem que está andando pela cidade, levando multidões. Quem se aproxima dele e fala que a sua palavra é muito maravilhosa, que é muito diferente daquela água sem sal dos fariseus, que é uma mensagem poderosa. Se pessoas vão a ele com enfermidade, são curadas. Quando ela ouve tudo isso, alguma coisa nasce no coração dela, aleluia. A gente nem sabe o nível de esperança que ela tinha sobre algum dia ser curada, já que ela tentou muito. Talvez ela estava no ponto já de nem se preocupar muito com isso, viver isolada. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, alguma coisa brotou no coração dela poderosamente. Nós sabemos que é a fé. E ela tinha uma certeza: se eu tão somente tocar nas suas vestes ou no seu manto, eu serei curada. Aleluia. A mulher com uma certeza incrível: é esse homem. Se eu simplesmente chegar perto dele, conseguir de alguma forma tocar num pedaço da sua roupa, aleluia, eu tenho a certeza que eu ficarei curada desse mal, aleluia. Então a mulher vai pela multidão que aperta, oprime, talvez coberta, talvez alguma coisa na cabeça, não querendo ser reconhecida. A ideia dela não é falar com Jesus, é chegar, tocar e ir embora. E aí o texto faz esse contraste de alguém muito importante como Jairo e de alguém tão pequena, fraca e querendo se esconder como a mulher do fluxo de sangue. Alguém líder da sinagoga, alguém que chega e quando chega todo mundo sabe quem é Jairo. É alguém importante, alguém que tem, bom testemunho, tem a família dele. Eu conheço da sinagoga, eu vou lá, ele está lá. Eu chego lá e está presente, é Jairo. E ao mesmo tempo que a história mostra que Jesus dá atenção, que Jesus se direciona para ir para casa, a mulher entra na história e ela não é conhecida, ninguém sabe o seu nome, o nome dela nem aparece no texto, aleluia. Mas no momento em que ela vai até Jesus e ela toca, e ela consegue tocar de algum jeito, eu não sei se caindo, eu não sei se arrastando, mas ela toca numa fé genuína, profunda e verdadeira em Jesus Cristo. E quando ela toca, glória a Jesus, 29 fala: imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre dos seus sofrimentos. Mas imagina o que aquela mulher sentiu naquele momento. Ela já sabia o que era ter a doença durante 12 anos. Talvez até não se lembrava mais o que era não ter a doença, de tanto tempo. Quando você tem um problema há muito tempo, não adianta, o corpo se acostuma. Pode ser incômodo, mas você às vezes não consegue nem lembrar quando você tinha, quando você não tinha aquele problema. Mas naquele momento que ela toca, glória a Jesus, em Jesus, e ela é curada, imediatamente o seu corpo, aleluia, reage de forma incrível, profunda, absurda, e ela sente, aleluia, que a enfermidade, que a hemorragia estanca na hora, aleluia. E um bem-estar, com certeza, uma paz, uma calmaria, uma sensação de paz absurda, como ela nunca sentiu antes, ela sente naquele momento. Glória a Jesus. Tocou em Jesus, tocou na ponta das suas vestes, tocou no seu manto, sentiu o seu maior problema de 12 anos, glória a Jesus, sendo resolvido imediatamente. Glória a Jesus. Talvez a sua ideia era
ser curada e sumir, partir, ir embora. Mas o versículo 30 diz: no mesmo instante, glória a Jesus, no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder. Oh, glória a Jesus. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Quem tocou em meu manto? Jesus perguntou para a multidão. E aí, irmãos, é óbvio, qualquer um pensaria. Os discípulos responderam, versículo 31. Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao seu redor, e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, a tua fé a curou, vá em paz e fique livre dos seus sofrimentos. Aleluia. É a única passagem nos evangelhos que Jesus chama uma mulher de filha. Ele chamou algumas vezes de filho, os discípulos, em alguns momentos, outras pessoas, mas é o único texto que especificamente para uma mulher Jesus chama de filha. Pelo menos a palavra que é usada no grego, filha. A mulher está tremendo de medo, porque ela sabe o que ela é, o que ela representa. Ela sabe que não pode chegar perto de pessoas. Ela sabe que se alguém ver, vai dar problema. E dependendo da situação, como a coisa está muito desregulada aqui nesse período dos fariseus, está muito desequilibrada, muita injustiça, ela pode até ser levada à morte. A questão é que ela está na ideia de chegar com a fé, tocar, curar, e ela vai, chega, toca, é curada. Jesus então sente, aleluia, que saiu poder. Outras traduções falam saiu virtude, aleluia. E ele começa a perguntar quem tocou. Os discípulos falam: meu Deus do céu, não faz sentido, Jesus, a multidão está aqui esmagando a gente não consegue nem andar direito para seguir Jairo, e o Senhor está perguntando quem te tocou. Era uma ideia do tipo, não dá, é impossível que as pessoas não toquem. Aí no texto realça isso para a gente perceber que a questão não é o toque físico que aconteceu, aleluia. Porque tocar fisicamente, é Jesus, a multidão está tocando, tem muitas pessoas tocando, muitos outros trocaram, aleluia. Mas o que o Marcos quer ressaltar, ou essa história quer ressaltar para a gente, aleluia, é que a mulher, no seu movimento, na sua dificuldade, a sua intenção e a sua fé direcionada à pessoa de Jesus Cristo, unida a uma ação, aleluia, mesmo com medo, indo até Jesus, tendo fé, crendo, mas movimentando-se, uma fé ativa, glória a Jesus, indo até Jesus, vencendo os medos que ela tinha no próprio coração, e tocando nele fisicamente, ela conseguiu muito mais do que um toque físico, oh glória, mas a sua fé tocou em Jesus, aleluia. Foi muito além do toque físico, porque aqui não é toque físico, como se falasse, mas é um toque de Jesus. O ponto é, se você está servindo a Jesus, na sua presença, indo a Ele, aleluia, onde está direcionada a sua fé, glória a Jesus, porque se estamos aqui hoje juntos, reunidos, em nossos problemas, nossas dificuldades, nós temos nossos medos, nossos temores, nossos motivos até para não estar aqui, mas estamos aqui, aleluia, consciente que estamos indo a Ele, clamando a Ele, oh glória, para tocar nele, chamar a atenção dele, sabendo quem Ele é, oh glória. Há poder de Deus direcionado para a sua vida hoje, oh glória. A virtude do céu para a sua vida hoje, para renovar, para curar, oh glória, para te levantar. Muitos da multidão estão ali para estar, porque quando aparece alguém famoso, alguém que todo mundo está indo, existe muito interesse, muito ego, existe muita coisa errada, de pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, de falar com Jesus, de ver Ele, tocar nele com a multidão,
mas era só mais um profeta, era só mais um curandeiro, oh glória. Mas quem foi a ele, reconhecendo quem ele era, oh glória a Jesus, nunca mais teve a vida do mesmo jeito. Aqui foi falada na palavra inicial sobre o século de Jericó, que fala: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque o clamor dele é muito específico. A ideia daquele povo daquela época é que filho de Davi é uma referência profundamente messiânica. Falar que alguém era filho de Davi com essa ênfase, com esse clamor, era uma ideia de: eu entendo que tu és o Messias que havia de vir, eu entendo, eu sei quem tu és, que o Senhor não é qualquer pessoa, mais um profeta, mais um curandeiro, não, tu és o Messias, o Filho de Deus, glória. E aí, irmãos, nós temos a tendência de às vezes ter um relacionamento com Jesus só por ter. Está envolvido com a igreja só por estar. Está envolvido com o corpo, com uma multidão às vezes participa, só por estar. Só porque é um lugar que eu gosto. Né? Porque eu sei que tem um Criador, então há um Deus. E aí a pessoa se inclina para o lado da religião, porque às vezes não consegue recusar a ideia de que não existe, não. É claro que existe. Aí ela é um pouco mais religiosa. Aí na religião ela começa a procurar lugares favoráveis, vai numa igreja, aí vai no centro espírita, vai aqui, vai ali, vai na católica, até ela arrumar um lugar que ela se sinta bem. Aí tá bem, tô aqui, gosto. Lá eu não gosto muito, porque ali tem umas imagens estranhas, que ali me dá um medo. Eu gosto daqui, porque canta, o pessoal é bacana, que lugar bacana. Isso pode até ser o ponto de partida, aleluia. Mas ter relacionamento com Jesus, ou ir a Ele de forma verdadeira, glória, legítima, de forma que toque nele de verdade, irmão, está muito além disso, aleluia. É ir a Ele dizendo: eu quero Jesus, não existe outra direção, não existe outro caminho, eu sei que Jesus salvou a minha vida. Não é estar por estar, não é porque de todas as opções que eu tinha, essa foi a melhor. Não, eu não tenho opção, aleluia. Não é ser crente porque o pastor ali, eu gosto dele, o pastor Gabriel, o pastor Marcos. Aí é crente, aí o pastor Marcos vai para a glória e acabou a fé da pessoa. Não, eu gosto do pastor Gabriel, não sei o que, aí o pastor Gabriel some, Jesus leva, aí não, agora eu não sou mais porque eu gostava dele. Agora tem um pessoal ali que é mais meu amigo e eles são católicos, então eu vou para lá. Não é isso, irmãos. Não é assim quem está lá ou quem está aqui. Não é você, é igual evangelismo, quando se fala com um católico, às vezes quer falar com o católico e convencer ele que ele tem que ser evangélico. Não é isso, porque se ele largar a igreja católica e vir para a igreja evangélica, é qualquer outra pessoa. A ideia é mostrar para ele que Jesus Cristo, glória, é único e suficiente, glória, que não tem Maria, não tem Paulo, não tem Pedro, João, o Papa, não, é Jesus Cristo. E quando ele reconhecer isso, glória, ele vai procurar a igreja que se encaixa dentro da palavra de Deus. Não é que as pessoas têm que vir para cá ou para lá, não, é olhar para Jesus e reconhecer quem Ele é. Porque a fé tem duas direções: no que se crê e em quem se crê. E Jairo, a mulher que se aproxima, entende e vai a Jesus. Existem muitas coisas talvez que ela não vai entender com muita precisão. É o primeiro contato. Isso acontece com qualquer novo convertido. Pode vir aqui, entrar chorando, se arrepender, ser aceito por Jesus, abraçado, amado, mas o processo é que vai ensinar ele sobre a fé, o que não é. Mas o que importa é o ponto inicial, a fé verdadeira, a glória. E essa mulher vai a Jesus e é curada. Jesus vira para ela, que está com medo, tremendo, com medo de ser humilhada publicamente, de as pessoas virem fazer algum mal com ela. Aleluia. Logo agora que o seu problema ficou resolvido,
Mas só que no versículo 34 diz: então ele lhe diz: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre dos seus sofrimentos. Não, que momento maravilhoso. Chegou lá, um milagre inusitado, porque ela não conversou com Jesus e falou assim: ó, toma o seu milagre. Não, ela só foi, tocou, recebeu virtude, o problema resolveu na hora. Mas a experiência daquela mulher e com Jesus faz com que ela nunca mais seja a mesma pessoa. Existem muitas coisas que ela não vai saber agora, mas no momento certo ela vai saber. Vai acontecer acontecimentos, Jesus vai para a cruz, vai ser morto, vai ressuscitar, a mensagem vai começar a se espalhar desse Jesus e ela vai saber: creio nele. Se estão falando que ele ressuscitou, eu tenho certeza, porque eu conheci ele, eu toquei nele, eu tenho uma vida transformada por causa dele, aleluia, por causa de Jesus. E eu gosto dessa história porque tudo está acontecendo, mas lembra, tem Jairo que está ali em pé, vendo tudo acontecer. Jairo está lá, que chegou com uma urgência desesperadora, a filha que estava doente para morrer. E talvez quando a mulher tocou, Jesus começou a perguntar, já começou a coçar a cabeça, falou: rapaz, Jesus, olha o relógio, vamos embora, aleluia. Mas tudo aquilo ali acontece, toma algum tempo, e Jairo está observando. Jairo vê, entende a mulher, o texto fala que ela contou toda a verdade, provavelmente ela contou a história, o momento que ela estava com 12 anos, se está no registro é porque falou, as pessoas ouviram, Jairo ouviu, aleluia, e Jairo talvez falar agora, não, vai dar certo, eu vou confiar mais. Talvez no começo estava até um pouco mais angustiado, quando a mulher foi curada e aconteceu tudo, ele com certeza ficou um pouco mais confiante, falou: não, é esse aí mesmo, glória a Jesus, glória a Deus, vai dar certo, esse homem aí é diferente, esse homem aí não é qualquer pessoa. Então ele ficou aquele, alguém mais confiante, alguém que está vindo para a igreja, nos seus problemas, aí vem o irmão, vamos abrir espaço para os testemunhos, aí vem o irmão aqui na frente e fala, aí você está com um problema, com enfermidade, não sei o que, aí vem o irmão e fala: irmãos, eu estava com enfermidade, não sei o que, aconteceu isso, aí Deus fez isso, aí todo mundo dá glória a Deus, aí você que está com problema, você fala: meu Deus, Jesus é poderoso, vai operar na minha vida, o tipo de experiência com o próximo que fortalece a nossa fé. Por isso que testemunho é importante. O tipo de experiência com as pessoas, que as pessoas têm com Deus, que fortalece nossa fé. A gente olhar e falar: irmão, estava todo quebrado, olha a mulher, 12 anos, olha o estado que ela estava, já pensando, minha filha tem 12 anos, todo o tempo que eu passei com a minha filha, essa mulher está com esse problema. Todo o tempo que minha filha nasceu, cresceu, os 12 anos dela, são 12 anos para essa mulher, de puro sofrimento, angústia e dor. E olha ela aqui, indo embora feliz da vida. Não, tá bom, vai dar certo. Aí, irmãos, versículo 36, melhor, 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, com a mulher, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Aleluia. 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os seus discípulos, que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse:
talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Irmãos, a história segue a partir do momento em que a mulher do fluxo de sangue foi curada. A história difícil, problema grave. E aí Jairo já está com uma ideia de filha que está doente, tem a fé fortalecida, observa tudo, está ali no coração um pouco talvez aflito, ansioso, mas está ali, porque tudo tem um tempo, aleluia, tudo tem um tempo. Como eu disse, às vezes a gente quer que Deus faça assim, nesse tempo, e Deus tem as suas formas, seu tempo de agir. Não adianta ficar correndo, afobado, porque enquanto Deus tem coisas para fazer na sua vida, coisas para concretizar, momentos específicos que Ele vai trazer cura, que Ele vai trazer libertação, nesse processo, enquanto você espera, enquanto você clama, aleluia, Deus trabalha em você, Deus trabalha em nós. Todo esse processo para Jairo é um vaso na mão do oleiro. Desde o momento dele chegar, clamar, já foi difícil ele chegar em Jesus, pelos vários problemas e conflitos que ele tinha pessoais, por ser líder da sinagoga. Chegar lá, implorar, quebrar o coração, se humilhar diante de Jesus, ver que a situação foi interrompida por causa de alguém que chegou. Tudo isso para Jairo pode talvez ser incômodo, talvez seria para eu e para você, mas tudo isso é, aleluia, Jesus trabalhando em Jairo. Porque a gente costuma ressaltar a mulher, né, que foi curada, e a filha que foi dada a vida de volta. Mas a história é muito mais ampla, aleluia, principalmente os personagens, porque Jesus vai curar a mulher, vai ressuscitar a filha, mas também vai transformar Jairo para sempre, aleluia. O processo está acontecendo, é por isso que você não sabe o que Deus faz. Enquanto você passa uma coisa aqui, Deus está fazendo outras coisas aqui, na sua família, na sua casa, ali naquele que está à sua volta, aquele que te observa. Existem vários ângulos da história que você nem imagina. É por isso que quando você passa certos processos, confia, porque Deus sabe de tudo, glória. Não perca a fé, a esperança, continue, persevere ao lado de Jesus, ó glória. Independente do que Jairo sente no coração, ele está ali com Jesus. Aí aparece uma galera e fala: Jairo, deixa aí, vai embora. Ou melhor, foi muito mais, né, talvez um pouco mais sensíveis. Jairo, sua filha morreu, deixa o mestre em paz. É porque agora vai para casa, vai começar agora o processo de luto, tem que resolver velório. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Só que nesse momento, Jesus ouve, Jesus sabe o que está acontecendo, sabe de tudo. Ele sabe até que os camaradas já estavam vindo para poder falar com Jairo. E ele fala para Jairo, aleluia. Ele não fala nem com os mensageiros, porque, né, os portadores da notícia ruim. Não, ele fala para Jairo: Jairo, não temas, creia somente, aleluia. Aí é o Jairo que estava lá, imagina o irmão da igreja, na vida difícil, orando, aí recebe aquela palavra que Deus vai fazer, aí ouve o testemunho, daqui a pouco vem outra coisa que desanima, parece que joga ele lá embaixo, piora a situação, estava ruim quando ele chegou. Né? Às vezes acontece isso, principalmente quando inicia a fé, né? Começa a fé e começa, Jesus vai trabalhar, fazer aquelas promessas, aí no meio da caminhada vem aquele balde de água fria, às vezes é a família que vira uma desordem, às vezes é esposa, é marido, é filho, às vezes a gente que morre e fala: meu Deus do céu, eu entrei para a igreja e parece que piorou tudo, aleluia. É aquele balde que vem, aleluia, mas não é. É porque Jesus disse que aqueles que ouvem as minhas palavras e praticam, é como um homem sensato que edificou a casa sobre a rocha, ó glória. E aí aquele que edifica a rocha, começam a correr os rios, soprar os ventos,
combater a casa, mas ela não cai, oh glória, porque está edificada sobre a rocha. É por isso que acontece. Vamos ver um banho de água fria, um apelo de desistência. Desiste. Aí Jesus fala: não temas, creia somente, oh glória a Jesus. Então ele leva somente Pedro, Tiago, João, chega na casa, tá aquele movimento, aquele alvoroço, gritaria, gente verdadeira, gente mentirosa, né? Talvez até as carpideiras, aquelas mulheres que eram contratadas para chorar. Tanto é que tem um pessoal que depois vai rir. Jesus fala: por que você está com esse alvoroço todo? Por que essa agitação toda? Ela não está morta, está dormindo. Aí eles começam a rir. Jesus ficava todo mundo para fora. Entra só a família, olha para a menina e diz: Talita cumi, glória a Jesus. Menina, eu lhe ordeno, levanta-se. E aí o texto fala: imediatamente, glória a Jesus. O milagre acontece imediato para a mulher do fluxo, e o milagre acontece imediato também para Jairo e sua filha, só que em tempos diferentes, em momentos diferentes. Deus nunca se atrasa, aleluia, Ele sempre chega na hora certa, Ele nunca se atrasa. Acontece imediatamente a cura da mulher do fluxo de sangue, e também acontece imediatamente quando ele chega e fala com a menina: Talita cumi. E aquela menina levanta. Ela é curada, dá a vida de volta. Jesus desconsidera a morte dela, porque nós sabemos, morte é perder, é separação de Deus. Morte na Bíblia é separação eterna, é segunda morte, é condenação. A morte física, que nós morremos em Cristo, é só um sono, porque isso aí Jesus resolve. A pior morte é a separação de Deus, é estar longe do Senhor, aleluia. Quem está lá fora, longe de Deus, irmãos, da verdade, quem está longe de Cristo, está em condição pior do que aquele que já morreu com Jesus, porque a Bíblia considera a morte de verdade, é a separação de Deus, é viver longe da sua presença. A menina dorme. Ela foi curada, levantou, Jesus mandou de comer. Toda a narrativa de Marcos, toda a narrativa dessa história é para mostrar que não importa se é Jairo, aleluia, ou se é a irmã que chegou ali que ninguém sabe o nome. Não importa. Jesus direciona a atenção para os dois. Por quê? Porque todos os dois direcionam a fé na pessoa de Jesus Cristo. O ponto aqui não é quem é Jairo ou quem é a mulher que apareceu. O ponto aqui não é a gravidade de um ou de outro, ou quem é mais urgente na história, quem é, que está quase morrendo. O ponto não é, tudo é Jesus. E que eles foram a Jesus, confiando em Jesus, passando ambos as suas próprias dificuldades, mas em Jesus vencendo todas as dificuldades. A mulher com medo, Jairo ansioso, com pressa. A mulher com hemorragia, a filha doente. A mulher achando que ia ser morta, a filha morreu. Tudo, cada um vive a sua própria história. Cada um de nós temos nossa própria história, dificuldades, medos, temores, glória a Jesus. Você está para conversar, é uma lista de que você passa, eu passo, todos nós. Mas o que importa não é quem eu sou, nem quem você é. Isso aqui não importa nada, mas importa é quem é Jesus nessa igreja. Quem é Jesus para você, quem é Jesus. Porque se a sua fé é canalizada nele, direcionada para ele, confiando em quem ele é e no que ele tem poder para fazer, oh glória, você não está aqui à toa, aleluia. Há milagres na sua vida que Jesus fará. Se coloca de pé, glória a Jesus.